Bem-vindo ao Hemoencast, um podcast onde a gente une hematologia, ciência e com certeza um bate-papo muito interessante. Para falar de hematologia, a gente não pode esquecer das doenças infecciosas e dentre as mais comuns, erliquiose e babesiose, e agora dando ênfase na babésia, é um tema extremamente polêmico que a gente acha que sabe muito, mas na verdade a gente tem muita dúvida de como diagnosticar, como interpretar esses testes e principalmente como tratar e o impacto disso na anemia, principalmente na anemia hemolítica imunomediada, que hoje, pelo nosso consenso do Aquivim, a babésia é a doença transmitida por vetores, hemoparasitose, mais comum como gatilho de ARRIM. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema super importante com o doutor Fábio Navarro Baltazar. Eu vou pedir, obviamente, para ele falar sobre esse currículo maravilhoso, explicar como ele chegou até a infectologia, mas, resumidamente, o doutor Fábio, ele é infectologista, trabalha com infectologia e clínica médica, atualmente trabalha no ambulatório de especialidades do Hospital Veros e também coordena o corpo clínico científico dos hospitais Nato Vet Center, é professor titular dos cursos de pós-graduação Lato Sensu nas instituições Ebramev, Unisa, Ibravet, IEP Ranvier e Equalis, tem um extenso currículo de formação. Ele é mestre e doutor em ciências pela Coordenadoria do Controle de Doenças da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, com ênfase em entomologia, que é o que ele vai explicar para a gente o que é e como ele chegou até aqui. E tenho certeza que vai engrandecer demais esse podcast e ajudar demais vocês na rotina. Muito obrigada pela participação, Fábio. Eu que agradeço, cara. Eu vou pedir para você explicar um pouquinho sobre a sua formação, como você entrou na Infecto, porque pelo que eu, conheço, assim, da infectologia, quando me apresentaram você como infectologista, eu nem sabia que alguém trabalhava exclusivamente com infecto ainda, isso há alguns anos atrás. E aí, eu vejo no seu currículo e a gente conversa bastante sobre a sua trajetória acadêmica. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre você, por favor. Muito obrigado pelo convite, Cá. Não sei se todos sabem, mas somos amigos, inclusive, né? Amigos e não só amigos, mas compartilhamos de assuntos diversos como paternidade, maternidade, Exa- como viver. Exatamente. Então, antes de mais nada, te agradeço demais o convite. É um prazerzaço estar aqui contigo. E eu brinco, falando a verdade, que se me deixarem falar sobre infectologia, se me convidarem, me fizerem um convite para debate, eu fico a tarde inteira, a noite inteira, a semana inteira, sabe? É um prazer para mim. Conversar sobre esse tema, sobre esses temas, não só pelo fato de serem extremamente importantes na clínica de pequenos animais, né? Mas pelo fato de muitos desses assuntos estarem em alta hoje, por Sim. diversas situações que eu acho que a gente vai abordar aqui na conversa. Mas eu fui para a infectologia justamente por ter percebido que existe uma lacuna que ninguém preenchia. Então, por exemplo, os hematologistas sempre muito bem manejaram os casos de doenças infecciosas com relevância hematológica, né? Então, os hematologistas sempre foram as pessoas mais indicadas para tratamento de infecções transmitidas por vetores, enfim, assim por diante. Mas algumas das doenças infecciosas, quando eu me refiro ao fato de ficar uma lacuna, eu percebia que os profissionais tinham dúvida quem de fato ia tocar aquele caso. Então, por exemplo, é... Leite, por exemplo, né? Não, a lixa ainda, os hematos são fantásticos em tocar, mas toxoplasmose sistêmica, Nossa, sim. sabe? Brucelose, sabe? Eu Micoses, realmente iria passar pro infecto. exato, então, micoses sistêmicas, então, criptococose, aspergilose, né? Coccidioidomicose, várias doenças infecciosas, o clínico tinha dúvida, ao mesmo tempo o hemato também. Aí eu falei, alguém precisa preencher essa lacuna. E eu acabei entrando na infectologia pela entomologia. Entomologia é o estudo dos insetos, né? Insetos esses com interesse médico e forense, então entra em medicina de vetores, vamos colocar assim, né? Insetos com interesse médico são nada mais são do que os vetores das doenças infecciosas que a gente conhece, né? E insetos com interesse forense são aqueles insetos que são usados para fins investigativos, principalmente. Então, é, por exemplo, você quer saber se um corpo sofreu um traslado, se aquela pessoa, quando veio a óbito,
o corpo foi removido de um lugar para outro, na dependência dos insetos que colonizam aquele cadáver, você sabe Caramba, exatamente se aquele impressionante. Ou aí seja, se aquele inseto está lá por um determinado tempo, ou se ele está presente, significa que aquele corpo está ali por tanto tempo. exatamente, você consegue Caramba. inferir em tempo de pós-morte, você consegue inferir, como eu falei, no traslado do cadáver, então aí é para fins investigativos, né, para fins forenses, aí a parte da entomologia que vai, ou a gente chama também de entomologia médico-legal. Então eu entrei, essa foi a minha via de entrada, então médica e forense, e aí acabei indo no doutorado, me apaixonando cada vez mais por leishmanioses, de maneira geral, né? Principalmente pelo fato da minha formação ter sido em medicina, a minha formação em infectologia ter sido pela medicina humana, então fiz muitos cursos, muita capacitação em leishmanioses e fui indo cada vez mais e acabei no doutorado querendo me aprofundar em leishmanioses, né? E acabei ficando nessa área. Depois disso, é apaixonante, de fato, quem trabalha com doenças infecciosas e parasitárias dificilmente sai dessa área, É bem sabe? específico, tem um mercado, né? Sim, Eu exatamente. falo que a grama, quando ela está muito alta, a gente começa a cortar, a gente aparece demais. Exato. E a infectologia, eu acredito que a gente está começando, você é um dos pioneiros nisso, mas a gente está começando a baixar essa grama mesmo, Exatamente. de abrir mais horizontes para mais pessoas ali entrarem, não colocar tudo na responsabilidade do hemato, né? É o Exatamente. hematologista que tem que resolver. Não, a gente precisa de suporte. Muitas vezes o hematologista ele consegue. Chega uma erliquiose, eu vou conseguir tratar. Chega uma babésia, imagino que eu também consiga, leite também consigo, mas quando isso começa a ampliar, Sim, sim, realmente dificulta. E até mesmo para leite, já te encaminhei alguns casos. sim, Alguns pacientes acabam fugindo da curva, né? sim, Então, eles sim, fogem do habitual. sim. Nesses casos, também tem que chamar um suporte. Eu falo que somos uma aldeia. Uma Muito, aldeia. excelente analogia. Na verdade, eu acho que a ideia é multidisciplinarizar, isso eu falo para os meus alunos toda hora, né? Multidisciplinarizar, a gente vai usar o que a Carol tem de melhor como hemato, o que o Fábio tem de melhor como infecto, o que o colega tem de melhor no intensivismo. Então, eu acho que só aumenta a chance de acerto, Com certeza. sabe? Então, Unir a bons Carol na profissionais. hematologia me elucidando aquelas alterações hematológicas, se de fato são típicas daquela situação que está acontecendo, o infectologista contribuindo com protocolos padrão ou eventualmente individualizando um protocolo para aquele paciente e assim por diante. Acho que cada um no seu quadrado vai, né? Vai preenchendo essas lacunas. Maravilha. Exato, E sobre a exato. babésia, hoje, como que você enxerga a babésia, tanto do ponto de vista patológico, né, de incidência epidemiológica mesmo, como na a visão que os clínicos, que os hematos têm sobre essa doença? Boa, vamos lá, que eu acho que Babésia tem muita coisa acontecendo nas últimas décadas, que eu acho que vale o debate. Muitas afirmações, inclusive muitas informações que têm sido divulgadas científicas que têm mudado paradigmas antigos. Então, por exemplo, a questão dos portadores crônicos de Babésia, né? O tratar ou não tratar. Atualmente, nos últimos anos, na verdade, a gente teve uma reclassificação taxonômica que de fato interroga se, por exemplo, Babesia vogeli, que é a nossa Babesia incidente na América do Sul, nas Américas de maneira geral, mas principalmente na América do Sul, se ela é uma subespécie de Babesia canis, ou se de Uhum. fato ela é uma espécie, sabe? E atualmente a gente tem considerado, por exemplo, Babesia vogeli como uma espécie, não mais Babesia canis vogeli, né? Assim como Canis rossi, que é endêmica Canis na Rossi. África, antes a gente considerava a Rossi como uma subespécie, né? Agora, uma subespécie de Canis, agora a gente já considera como espécie, então Babesia rossi, né? Assim como Babesia canis, a Babesia que é incidente na Europa. Então a gente tem tido um reestudo taxonômico nos últimos anos, e ao mesmo tempo que isso aconteceu, também houve não sei se colocaria, uma reestruturação, vamos colocar dessa maneira, na dose de imidocarb. Então, Sim. atualmente, a gente tem considerado 6,6 miligrama Eu quilo como peguei essa dose efetiva. transição que era 5, passou Exato, para 6,6, único, depois a gente vai discutir isso, mas é único, a cada 14 repete, até negativar. Eu peguei essa exato, transição. Na época de, enfim, né, início aí da carreira, era 5. 5 a exatamente, cada 14 dias, fim. exato, Era isso. exatamente. E eu acho que o ponto mais importante, cara, como
Atualmente a gente tem a questão dos portadores, a gente tem muito bem elucidada a questão dos portadores crônicos de Babesia. A pergunta que todo mundo que vai instituir um tratamento para um animal diagnosticado com babesiose, a pergunta que a pessoa deve fazer é: esse tratamento vai eliminar a Babesia? Sim. Sim, não, não vai. Ou vai. Não, não vai. Se a pessoa já souber, ou pelo menos partir do pressuposto que é pouco provável que vai eliminar a Babesia, então qual que é o objetivo do meu tratamento com imidocarb? O objetivo é a queda da carga protozoária sistêmica, a ponto de favorecer que esse animal saia do grupo de risco de ter anemia hemolítica ou de Sim. ter trombocitopenia imunomediada. Ah, sim, então, mas será que a carga do protozoário está aumentada de fato? O que que vai me responder? PCR positivo, negativo, título quantitativo, acho que vale o debate também, porque é motivo de muito debate, inclusive com quem trabalha com Babesia, até que ponto o título quantitativo auxilia no diagnóstico, até que ponto o título quantitativo de Babesia pode ser considerado tão importante quanto o título quantitativo de Ehrlichia, É. e aí a gente tem inferições, a gente tem maneiras de se concluir diferentes, né, nas duas doenças. Então, a pessoa que tem faz lá o diagnóstico, seja ela o hematologista, o clínico, ela precisa ter isso em mente. Qual é o objetivo do meu tratamento para Babesia? Então, eu E vou... até do teste, né? Por que testar? Exatamente, Porque acontece às vezes, exato. viu, Fábio, eu recebo muito isso. Triagem no check-up. Não, 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 não. 4DX, Sim, agora que tem o teste rápido aí de Babesia, na sim, triagem de um sim, paciente saudável, bem, né? Então, sim, também um outro ponto que o que que a gente espera com o tratamento, visto que o paciente está saudável, sim, né? exato. Você vai tratar, esse é exatamente, pegando o gancho do que você está falando, é o que eu é, coloco em relação à pessoa ter isso como bandeira, na verdade. Qual é o motivo pelo qual eu vou tratar, eu não vou tratar, né? Então, acho que pode parecer básico, mas a pessoa tem que ter essa Essa meta de meta. diagnóstico. Eu quero ter essa informação para quê? O que que eu vou fazer com essa informação, né? Você já ouviu uma frase que é a seguinte, eu não sei quem falou, estou parafraseando alguém que eu não conheço, eu não me lembro, mas é alguma pesquisadora, eu acredito, né, Sei. pelo tom da frase, que ela falou o seguinte, que solicitar um exame é o mesmo que colocar o dedo dentro do nariz em público. Já. Se você encontrar alguma coisa, você vai ter que saber o que fazer com Exatamente, isso. complicou. Para muitas pessoas complicou, né? Exato, Exato. exato. Então tá, eu vou pedir um exame e aí vem um resultado. E Sim, a família, o responsável, vai receber esse resultado. E ele vai te exatamente. questionar: o que que Exato. eu faço com esse positivo, com esse reagente aqui? Aí você fala Exatamente. para uma babésia PCR positivo, não vou tratar? Sim. Você sabe que é nesse sentido que eu falo para os meus alunos em todos os programas de pós-graduação que é louvável a busca deles pelo conhecimento Sim, e a busca por afunilar, né, os conhecimentos, no sentido da gente ter chegado no século XXI, num momento que o tutor, quando passa em consulta contigo, ele já sabe tudo sobre o assunto. sabe? Eu já atendi um animal, pra você ter uma ideia, com leishmaniose visceral, que veio encaminhado por colega, que o tutor veio com a minha tese de Meu doutorado. Jesus! Fábio, porque tem uma parte da sua tese. Eu falei, meu Deus, eu Eita, vou esse passar. foi um nível Então, diferente. sabe? Então, assim, você tem que ser exatamente o que você está falando. Você tem que saber o que fazer com aquela informação, de que maneira eu vou interpretar, É, né? E aí, tentando não perder o foco da sua pergunta, do que você falou em relação a o que fazer com a informação, né? Então, portadores crônicos, hoje em dia já se fala em relação a Babese, já se fala em relação a anaplasma, por exemplo, em portadores crônicos, é uma informação relativamente nova essa também, né? Então, o tratamento, ele visa baixar a carga do protozoário e, eventualmente, a gente pode manter um acompanhamento de médio prazo em relação à carga protozoária, assim como a gente faz com pacientes naturalmente infectados por leishmania, né? Mas talvez seja muito difícil o nosso tratamento eliminar aquela babésia, né? Então, o pulo do gato vai ser acompanhar esse animal em relação a eventualmente evitar até que ele volte a ter picos de carga do protozoário, né? Os exames, eles vêm, sejam moleculares, sejam sorológicos quantitativos, e eu falo também para meus alunos que eu tenho 22 anos de formado e de uns 13 para cá, mais ou menos, a gente passou a ter título quantitativo de Babé, 10, 13 anos, quantitativo, porque até então era qualitativo, a sim. sorologia era qualitativa, então a gente só tinha um resultado reagente ou não reagente. Tá.
E o E que o que fazer? significa? E aí eu até te pergunto, com base nisso dos exames, pensando em portadores crônicos, nós temos 2 grupos, né, o sintomático e o assintomático. Exato. Como é que a gente faz o diagnóstico? Como é que a gente sabe se ele de fato é crônico ou não? Ou se aquele positivo representa uma memória e não tem nada a ver com uma doença ativa? Como é que você faz essa diferenciação Boa. pelos exames? Excelente. Aí já vem uma maneira de você abordar, uma maneira diferente de você abordar pacientes diagnosticados com erliquiose e com babesiose. Porque a nossa erlíquia canina, ela é monocitotrópica, então a célula parasitada é um monócito, né? Que é uma célula que vai se concentrar principalmente em órgãos linfóides. A maior contagem desse tipo celular se dá em baço, fígado, medula óssea e linfonodo, né? Então, muitas vezes você passa a ter a grande possibilidade de falsos negativos em sangue periférico e esses animais se tornam portadores crônicos desse agente de Ehrlichia, maior carga parasitária nessas estruturas, né? Falando de babésia, independente da espécie, e uma coisa que vale a pena ressaltar, existem mais de 100 espécies descritas de babésia, com 8 ou 9 com interesse médico, né, ou médico veterinário. A babésia parasita, entre aspas, de eritrócito e plaqueta, né? Onde a gente tem maior concentração, a gente tem grande concentração desse tipo celular no sangue periférico? Com certeza. Então, aliás, esse é um motivo de muito debate, muitas vezes, entre pesquisadores, no sentido de confiabilidade de PCR, né? Porque, por exemplo, um PCR deve ser interpretado de maneira diferente para Ehrlichia e Babésia. Considerando Ehrlichia se concentrar mais nesses órgãos linfóides, há uma grande possibilidade de negativação, Negativar no sangue. né, de resultado falso negativo no sangue periférico. Babésia não. Babésia a gente já espera uma confiabilidade muito maior do PCR de sangue, né, periférico, considerando ser um parasita desses tipos celulares. Legal. Mas o que justificaria falsos negativos de PCR em animais naturalmente infectados por babésia? Então, aí a gente vê vários papers mostrando que isso acontece com alguma frequência. E eu não sei se você já teve, Caio, eu já tive caso na prática de ter mais de um PCR negativo do mesmo paciente para babésia e puncionando medula, a gente passa a ter PCR positivo Isso eu ia de comentar. babésia. Eu já tive paciente positivo na medula. Exato. Na Então, medula. e a gente fala, poxa, mas a questão da colonização de órgão linfóide é diferente de Ehrlichia em relação à babésia. Mas o que acontece, e esses papers falam muitas vezes, que a carga de babésia, a carga periférica é muito baixa. E a carga sendo muito baixa no sangue periférico acaba justificando resultados falsos Pela negativos. sensibilidade. Assim, a sensibilidade metodológica da análise molecular é super alta, né? Mas muitas vezes a carga do protozoário está abaixo do limite de detecção daquela análise molecular, daquela metodologia molecular. Então a gente tem um resultado falso negativo de PCR, né? Essa seria a principal justificativa para falsos negativos em casos de babésia. Aí entra o título. Só que aí o título gera muito debate também, porque o título quantitativo não é difícil a gente ter, por exemplo, pacientes com títulos 3 vezes acima do cutoff, do ponto de Super Coase, 5 comum. vezes, Anemia hemolítica 7 vezes, imunomediado, PCR negativo, título sorológico bombástico, bombando, exato. assim. E aí a gente fala, putz, mas eu não consigo concluir quantitativamente sobre os títulos, assim como eu faço com Ehrlichia, pela biologia do parasita ser diferente, principalmente por um ser uma rickettsia, o outro ser um hemoprotozoário. E aí, esses pacientes com títulos 5 vezes acima do cutoff, 5? ou 7 vezes Caramba! acima do cutoff, É altíssimo. altíssimo, né? O que eu faço com essa informação? Eu consigo 5 vezes acima do cutoff se refere à carga do protozoário? Então, vamos realinhar os chakras primeiro. De que maneira? Vamos avaliar hematologicamente esse paciente. Exato. Hematologicamente, ele não é anêmico, ele não é trombostopênico, ele não é hiperglobulinêmico. Não, ele não tem nenhuma alteração hematológica, mas ele tem esse título 7 vezes acima do cutoff. Mas por que ele tem, então, esse exame, né? Exatamente. Porque pediram. Exatamente. Por que ele tem esse exame? É só para confundir a nossa vida. Só que aí o confundir. Aí vem a doutora Carol
para ajudar a desconfundir o colega, no sentido de falar, não, peraí, pessoal, esse título está super aumentado, mas esse paciente tem alterações hematológicas, vamos para uma coisa muito básica, vamos estudar o hemograma. Não, o hemograma está ótimo, está lindo. Então ele é um portador, até pode ser um portador crônico, pode ser memória imunológica de contato pregresso, apesar dessa Muito magnitude de alto, título né? ser, pode ser um portador crônico de babésia, infectado não doente. Exato. Tratar ou não tratar? Vamos fazer a pergunta de novo. O tratar vai eliminar a babésia? Não, não vai Não vai. eliminar a babésia. Então, o meu tratamento, qual vai ser o intuito do meu tratamento? Baixar a carga? Não, mas a carga, na teoria, não está alta do protozoário, porque ele não está anêmico, Não. não está trombocitopênico, não está embolizando. Então E não a faz carga tem sentido. relação com o PCR? Sim, tem Então, em relação, tese, uma carga muito alta tende a deveria refletir estar resultados positiva. positivos, exatamente. Mas eu acho que a principal resposta para a babesiose se dá em manifestações clínicas, Exato. se está em contexto Não só da sintomático, babésia, não né, só da gente? babésia. Tudo. E alterações hematológicas, não tem nada disso. É que sabe o que acontece? Eu percebo isso nos encaminhamentos que eu recebo. Um exemplo clássico é a gastro. Alguém da gastro tem um paciente com diarreia crônica. Daí eles vão fazer uma triagem. Sim, Nessa triagem, eles colocam o quê? PCR de Ehrlichia babésia na plasma, sim, sorologia de Ehrlichia, sorologia de babésia. Essa sim, sorologia de babésia, ela vem assim, quase 100% das vezes positiva. sim, Aí vem reagente, um título ali 2, 3 vezes o valor de referência, e aí manda pra mim. Ah, tá com diarreia crônica. O hemograma tá lindo, não tem febre, não tem globulina aumentada, não tem nada. O hemograma tá lindo, mas tem reagente para babésia. sim, E aí, quando a gente recebe um encaminhamento, né, para uma especialidade, isso é um ponto que eu vejo de conflito de encaminhamento até pela própria família. sim, Olha, sim, ela me indicou você porque o animal tem diarreia, ele tem esse exame aqui reagente, e ela sim, me encaminhou para você ver como que a gente vai tratar. Aí sim. eu viro para essa família e falo: a gente não vai. Aí Nós não complicou vamos a tratar. cabeça da Ah, família. complica todo mundo, porque Exato, não, a gente não exato, vai tratar, porque qual que é a relação exatamente, direta da babésia com a diarreia crônica, né? Então, exatamente. acredito que assim, volta lá na gastro, faz a avaliação, transplante fecal, sei lá, biópsia, investiga com a gastro aquilo que precisa investigar. Sim, E aí, se nada resolver, volta aqui e a gente reavalia. sim, Mas por sim. hora, não tem indicação de Não, tratar. foi ótimo esse exemplo que você deu, Cá, porque assim, vem com título de babésia, vai pro hemato, e títulos pela literatura são ferramentas. A gente sempre deve levar em conta o título junto a um contexto clínico e laboratorial. A gente nunca deve fazer só o diagnóstico sorológico. Mas aí a pessoa usa como ferramenta, então, um título reagente num animal sintomático, sem olhar o resto. Com certeza a babesiose crônica justifica essa diarreia e vai para você. Porque foi o que eu encontrei. Porque foi o que eu encontrei, Exato. exatamente. Agora, fazendo um paralelo com o título de Ehrlichia, por exemplo, do ponto de vista fisiopatogênico, o monócito infectado, e aí uma coisa muito simples também, a fisiopatogenia de Ehrlichiose não é tão complexa nesse sentido, em relação a como justificar a vasculite. O monócito infectado, ele gera uma chuva citocínica, então ele começa a liberar citocinas que são pró-inflamatórias e essas citocinas atuam sobre o endotélio vascular. Então a gente passa a ter um quadro de vasculite. Essa é a justificativa básica para vasculite. Agora, por que eu estou citando esse exemplo? Fazendo um paralelo com babésia. Um título em nível quantitativamente moderadamente aumentado para Ehrlichia, ele infere, ele muitas vezes justifica a diarreia A diarreia, sim. para Ehrlichia. Pra Ehrlichia. Por Por quê? Porque vasculite. por vasculite, Sim, exatamente. Porque que a não é o caso da fisiopatogenia. babésia. Exatamente. E a nossa Rangélia, meu Exa- Jesus amado, A nossa Rangélia é outra. acaba com os intestinos, com É, os melenas. Senhor, eu preciso de um episódio de Rangélia, porque assim, eu arranco os meus cabelos pra tratar essa danada. E você sabe que fazendo um paralelo, a Rangélia, em Tupi-Guarani, eles chamam de Nambiuvu. Não sei se você já leu Já sobre ouvi isso, que é a falar, mas orelha que sangra. Então, mas você Significa sabe que eu orelha não que pego sangra. muito orelha sangrando? Jura? Sabe o De que eu mais tenho tanta na diátese Rangélia? hemorrágica. Ah, Melena. jura? Melena. Ah, Muito melena, não justificado. ah, Plaqueta um pouquinho mais baixa, mas nada
né, nada muito alterado. E aí eu faço sempre um PCR completo para avaliar. Rangélia positiva, a gente trata a babésia, melhora a melena, melhora a plaqueta. Sim. Trata a babésia não, perdão, trata a Trata a Rangélia Rangélia melhor. e aí melhora tudo. Sim. Então, inclusive, depois eu tenho até que te pedir umas opiniões aí de Vamos um lá, caso. tamo junto, cara, sempre. Então, ainda voltando no assunto sobre testes. Uma dúvida comum, isso em aula tem bastante, até eu às vezes fico na dúvida. Uhum. Paciente modelo, a gente tem um paciente com anemia hemolítica imunomediada clássico, bilirrubina estourando, anemia esferócito, aglutinação positiva. E aí a gente faz um PCR tudo negativo, periférico, de sangue periférico, e aí Uhum. a gente faz uma sorologia quantitativa e vem pra gente, assim, um valor, eh, 2, 1,5, 2, 3 vezes a a referência. Uhum. Nesse paciente que tem clínica de anemia hemolítica, onde a gente sabe que a babese ela é um potencial causador, aonde não temos outras condições, e a gente sabe que o diagnóstico, se ela é primária, né, associativa ou não associativa, depende de exclusão, né, Sim, eu tenho que excluir as causas. exatamente. Com esse PCR negativo e um título sorológico baixo, porém reagente, quantitativo, vale, e pensando até em embasamento e um suporte, literário disso, vale tratar? Sim, foi fantástica esse exemplo que você deu foi excelente, porque é um exemplo que a gente vive na prática, Todos os dias. todos os dias, e fala: "Putz, E trato ou não tra agora? Será e que agora? é, não é? Não Espera aí que eu vou consigo ligar pra saber. Carol, deixa eu Não, ligar eu vou pra ligar para o Carol aqui". Fábio agora. Ô, Cá, assim, o que eu falo para os meus alunos, nunca vai estar errado você suspeitar e tratar, nunca, né, nunca vai configurar um erro médico veterinário. Com clínica, alterações hematológicas, Exatamente. enfim. Agora sim, nesse exemplo que você citou, aquele animal hemolizando e com título de babésia. Considerando exatamente o que você falou sobre o Acvin, sobre o último consenso, considerando a nossa, inclusive, eu não sei se eu te falei, mas a nossa espécie de babésia circulante na América do Sul, que é a Vogélia, é das menos patogênicas, Menos patogênicas, né? exato. A literatura classifica como doença intermitente, insidiosa, né? Sendo que as mais patogênicas são a endêmica na África, que é Rossi, antes era Babesia canis Rossi, agora é só Babesia Rossi, e na E a Europa, Gibson. Canis, E a antes era Gibsonina. Canis canis. A Gibson é de patogenicidade intermediária. Essas duas, salvo engano, tem um dado de literatura que fala que 15% dos animais infectados por Rossi vêm a óbito. Caramba. É assim, e elas justificam síndromes clínicas que a gente não está habituado a ver nas babesioses. É, síndromes parecidas com sepse, muitas vezes. Síndrome de resposta inflamatória Caramba. sistêmica, mesmo ainda na ausência de hemólise. Então, mas voltando. Considerando a babesiose ser a principal causa de anemia hemolítica, se você tem um título, independente do quão elevado ele esteja do ponto de vista quantitativo, se você tem um título reagente com o animal hemolizando, tem que tratar. Não é uma verdade absoluta. Não Sim. existe um consenso nesse sentido. Aí Como são nada na opiniões. medicina, né, gente? Exatamente. Nada. Mas, putz, o tratamento, o imidocarb, ele é, do ponto de vista de toxicidade, ele é pesado. Então, será que o próprio imidocarb não pode potencializar a anemia hemolítica? Estou na dúvida. Pareamento sorológico. Então, como a gente tem a possibilidade de fazer quantitativo o título, será que é essa babésia mesmo que está justificando hemólise? Eu estou com um título em cima do muro, estou, como você falou, um título de 1,5, 2 vezes acima do cutoff. Eu estou conseguindo controlar. O nosso tratamento com imidocarb vai favorecer o controle da hemólise? Putz, o controle da hemólise está envolvendo uma série de imunossupressores? Não, então eu já estou com imunossupressores. Vamos fazer um pareamento sorológico? Vamos repetir o título quantitativo entre 1 e 2 semanas? A gente não Perfeito. tem Então, tempo. Zero tempo. esse seria 3 o. dias morreu. Exatamente, esse seria o mundo. Mas aí a pergunta que não quer calar, cara, isso que eu acho que vale muito o debate. O imidocarb faria diferença nesses animais que estão com muito estímulo hemolítico? Por babésia, mesmo que seja por babésia. Se for primária,
Porque eu fico pensando o seguinte: se a gente tivesse realmente uma babésia causando tudo isso, eu entendo, me corrija se eu estiver errada, talvez eu esteja, mas que para que seja ela precisa ter uma carga ali relativamente alta, causando Exatamente. tudo isso, Exatamente. certo? Certo. Então é algo que eu penso antes de mais nada. Mas o Sim. que acontece muitas vezes, realidades, né? Eu atendo telemedicina Brasil. Sim. Sim. Às vezes um PCR 15 dias. Em Sim. outras regiões, 3 dias está na mão. Sim. Sim. Muitas vezes, não temos tempo Sim. para os exames. É claro que todas as vezes eu falo, é um trabalho de formiguinho que eu faço. Eu vou atender um caso hoje, eu falo assim: olha, não teve agora, para a próxima, vamos providenciar. Eu tenho feito isso com o Mio Tipo. Você chegou a ver? Não. Eu lancei agora o Mio Tipo, que é o É. seguinte: a gente vai falar, inclusive. A gente falou sobre isso no episódio da Simone, que foi o primeiro, mas o Mio Tipo é o seguinte: o gato miou, tipagem sanguínea. Ah, Ele tá excelente. bem, ele tá pleno Excelente. no consultório, tem que fazer tipagem. E aí eu fiz isso de uma forma completamente aleatória, assim, sem esperar demais. E aí, o que eu recebi de mensagem depois do que você postou, depois do que você falou, eu comprei o teste me mandando foto de clínica. Aí eu atendi um gateiro recentemente, ele: olha, doutora, hoje a gente não vai ter tipagem, porque ainda não chegou, mas ó, eu comprei o teste. Ah, Então a gente excelente, cara. planta, né? A gente Sim. vai plantando, trabalho de formiguinha. E eu acredito que algumas realidades dificultam esse pareamento pelo tempo Sim. e até pelo tempo do teste definitivo sair. Geralmente, sorologia vem mais cedo, Sim. vem mais Sim. rápido, e às vezes tem o tal do teste rápido que vem positivo. Sim. Sim. Então, não sei dizer, talvez essa seja uma pergunta que não será respondida, porque eu acredito que não tem uma resposta certa e errada se no paciente com clínica, com título sorológico aumentado, onde a gente ainda não tem um PCR para saber se positivo ou negativa, se vale ou não vale. Sim. O que eu costumo fazer é qual é o mal e o bem que essa medicação pode fazer. Exatamente. E aí, Exatamente. já tem uma hepatopatia, daí eu já não, Alguma condição eu já vou para contraindica. trás, né? Sim. Sim. Mas se não, se realmente a hemólise está muito intensa, até a imunossupressão, pensando em algo infeccioso, me assusta, né? Eu tenho que imunossuprimir com mais cautela. Sim. Então, às vezes, eu recomendo. Sim. E eu deixo claro para a equipe médica: olha, estamos recomendando, baseados nesse título, não sei se é, por isso que será uma dose, não existe uma repetição, que é agora o nosso próximo gancho, Sim. se é justamente repetimos a dose do imidocarb, e antes até para você complementar na sua resposta, todo paciente PCR positivo deve ser tratado, e se sim, como é que esse tratamento é feito? Boa. Excelente. Só para não perder o gancho dessa questão, Cá, eu falo para os meus alunos que o exame sorológico é uma ferramenta. Ele nunca, só em situações muito específicas, ele é usado como diagnóstico único, né? A exemplo da própria leishmaniose visceral do ponto de vista Sim. quantitativo. Mas em 99% da clínica médica de pequenos animais, ele é uma ferramenta que deve ser usada em conjunto. Então, um cão, epidemiologia favorecendo histórico de ixodidiose, hemólise intensa, considerando o último consenso do Acvin, e um título de babésia, ali você reuniu praticamente todos os elementos para tratar. Se de fato aquele título reflete infecção, se de fato aquele título está falando a verdade no sentido da hemólise ter um fundo de babésia, Não talvez a sabemos. gente nunca vá ter essa resposta. Talvez a gente só teria essa resposta. Tratando um grupo sim, um grupo não. Exato. Eu te falei da questão do próprio imidocarb, muitas vezes, mesmo nos casos de babesiose mesmo. Já tive diagnóstico de babesiose hemolizando, não sei se você já viveu essa situação, e tratei com imidocarb e potencializei a hemólise depois do imidocarb, assim, já vim imunossuprimindo esse animal, mas o próprio imidocarb, do ponto de vista farmacológico e muito provavelmente de toxicidade, acabou piorando a situação hemolítica num paciente com PCR positivo. Então ali eu tava super respaldado em tratar, sabe? Mas a toxicidade do fármaco deu uma melecada No no tratamento. Não, tratamento. nunca passei, graças a Então, Deus. e aí você aponta o dedo, porque o ser humano, né, o nosso principal sabotador somos nós Somos mesmos. nós. Por que que eu fui fazer isso, meu Deus do céu, tá. Aí você revê o caso, não, mas hemólise, PCR positivo, não, tá Não tudo tratar aqui. seria um problema, né, Exato, nessa talvez se não situação. tratasse teria sido pior Sim. ainda, né? Então, respondendo a pergunta, e lembrando que não existe uma verdade absoluta, a gente vai muito de acordo com o que a literatura traz de informação, e a literatura muda muitas vezes de um ano para outro.
Mas eu trato, né, respondendo a pergunta em relação a ter um título positivo. Num E clínica, paciente né? hemolítico e tendo todo o contexto. E eu esqueci a segunda pergunta que você Ah, fez. foi sobre Perdão. normal. A segunda pergunta foi se a gente trata realmente um paciente com Ah, PCR positivo e exato. como tratar, se repete Mison, Sim, sim, sim. e também até mesmo de Minazeno, né? Acho que vale a pena Sim. entrar aí. Então, aí a questão da carga do protozoário, eu acho que a gente consegue fazer não exata, uma analogia até que um pouco infeliz, porque não é ao pé da letra, mas da maneira como a gente acompanha a carga de leite. Por exemplo, leishmaniose visceral, o diagnóstico, falar de sangue periférico como amostra de alta sensibilidade e especificidade é uma falácia. É Sangue horrível. periférico é péssimo para se fazer diagnóstico Zero. molecular, né? Encontrar leishmania, ao passo que pele, medula, baço, linfonodos, né, Já tive são... paciente que eu só peguei no baço, Exato, exatamente. né? Nem medula, Nem medula, né? E só baço. no meu doutorado, os camundonguinhos naturalmente infectados com leishmania, o baço ficava tão aumentado que você levantava o camundonguinho assim, Você viu o desenho. como foto de literatura humana de criança com leishmaniose. Não sei se você já viu que Não, eles desenham o baço na criança, desenha o não. baço, desenha Ai, com que canetinha. triste. O abdômen da criança ficava ao lado para aquele lado. Caramba. Então o baço, com certeza. Mas fazendo esse paralelo com Babésia. Babésia versus Leish. Fazer diagnóstico por sangue é péssimo, no sentido de baixa probabilidade do encontro da leishmania. A não ser que a carga esteja Exatamente. explodindo, né? Então, para diagnóstico é ruim, mas nos pacientes já diagnosticados com leishmaniose visceral, é interessante você acompanhar por PCR de sangue periférico, porque se o PCR de Positivo. sangue positiva, junto com uma série de outros elementos, elevou globulina, RIF, ELISA, proteína total. Então, obviamente, nunca é um parâmetro só, mas tudo aquilo vai fazer você pensar em elevação de carga e, eventualmente, rever seu tratamento. Babésia. Teve um PCR positivo em um animal que não tem alterações nem clínicas nem hematológicas, mas tem um PCR positivo. Primeira coisa. A Porque primeira, tem. exato, exata, Porque testou essa criatura. exato. Primeira pergunta. Será que esse PCR positivo é um verdadeiro positivo? A gente sempre tem que ter essa laboratório referência, os primers que foram usados, sabe? Qual laboratório? Não, a gente não financia nada aqui, mas qual é o laboratório que você costuma utilizar hoje? Tudo bem que a sua realidade é São Paulo, Isso, né? Então a gente tem que exato. sintetizar isso aqui, mas tem um laboratório que você fala, eu gosto de mandar para cá, Eu gosto bastante do Texa e do Provete, né, da para técnica fins deles. É onde eu moleculares. costumo pedir para Exatamente. mandar também. São os dois para mim que. Mas a gente sempre tem que ter tem que se fazer essa pergunta. Esse positivo, ele é um verdadeiro, ele pode ser um falso positivo? Pode, com certeza, mesmo sendo um laboratório referência, que siga procedimentos, que siga protocolos padrão de controle positivo, de controle negativo, a gente sempre pode ter um PCR, um falso positivo. E eu tenho certeza, porque eu já conversei sobre isso contigo e você já me contou na sua prática, que você já teve resultado de PCR positivo, sem entrar no mérito de qual agente, mas talvez entrando, acho que era Leishmania. Você teve um resultado de PCR positivo num maltês que mora num duplex, que nasceu num duplex Nossa, na sim. Cidade Jardim, em cima do JK, Iguatemi. Você fala, não é possível, sabe? Não é possível. A gente sempre tem que ter esse senso Será, crítico. né? Exato. Da onde Então, veio? esse PCR, ele é um positivo? De Eu fato, esse tive, animal viu, tem? Fábio, recentemente, Ah, uma paciente que veio, ela passou comigo. Ela tava, tipo, há uns 120 dias tratando pra Ehrlichia ou era na plasma, não me lembro. ah, E eu falava, como assim, né? Que tá tratando e continua positivo, continua positivo. Enfim, vinha positivo no PCR sempre, ou era Ehrlichia ou era na plasma. ah. Eu falei, vamos mudar o laboratório. Antes de você. O paciente tava ótimo. Antes da gente mudar, de a gente tratar de novo, porque eu vou ter que mudar a terapia, né? Se Sim, tiver positivo, exato. 120 dias de doxiciclina não está resolvendo. Vamos Exatamente. mudar aqui a conduta, mas antes, vamos repetir esse PCR? Mudar de laboratório? Você vai fazer nesse aqui. Vai demorar mais, mas tudo bem, ele tá bem. Mas a família suava. Como assim eu não vou tratar? Como assim eu não vou fazer nada? Sim, E sim. sabe quantas clínicas esse animal teve na vida? Zero Zero, clínica. exato. E aí, realmente, foi para outro laboratório, veio negativo. Ah, mas eu tô inseguro. Faz de novo. Sim, Retesta de exatamente. E a novo, não gente tem tem que ter esse problema. senso crítico, tem que ter esse senso crítico. Nunca É, partir do pressuposto daquele positivo ser uma verdade absoluta ou daquele negativo ser uma é verdade verdade absoluta. absoluta, exato. Mas sendo Precisa, positivo. sendo positivo eu trato, e aí vem
fazendo o paralelo com animais naturalmente infectados por leishmania. Se deu positivo e é um verdadeiro positivo, a carga está alta. Se a carga está alta, vai ser uma loteria ele experimentar as complicações de uma babesiose clínica, de fato, ou subclínica, mas vai ser uma loteria. Então, talvez tratar não vai eliminar, mas diminua a carga do protozoário. Isso sempre de Isso animais doentes. exatamente. Isso é uma Doentes. verdade absoluta? Não, não é uma verdade absoluta, isso é uma opinião pessoal. Mas um PCR positivo reflete carga protozoária aumentada. Então você passa a ter aquele paciente, se de fato for verdadeiro positivo, no grupo de risco para ter as complicações, entrar em hemólise aguda e assim por diante. Não é uma verdade É que absoluta. também não é um caso tão comum a gente ter um Exato, paciente bem PCR. É que às exato. vezes o que eu acho que pode acontecer é naquela situação de um colega que está investigando alguma patologia, alguma condição clínica, coloca um PCR no meio e ele vem positivo, refletindo Exatamente. algo que talvez não seja a causa daquele problema, mas aí veio Exatamente. positivo, o paciente tem um problema, você já fica, Mas é poxa, por né? isso que eu acho que, super concordando com o que você falou, a gente tem que ter o senso crítico de trucar. Vamos trucar. É um verdadeiro? De fato, esse animal tem a babese? Nunca saiu de São Paulo? Não, se refazer todas as perguntas. Antes mesmo de escolher o tratar que eu falei, é já partindo do pressuposto de que é muito provável que aquele resultado positivo seja um verdadeiro positivo. Sim, Já tendo feito essa autoanálise em relação a, né? a tudo, né? Exato. Porque a PCR, assim como o título sorológico, também é uma ferramenta de muito maior sensibilidade e especificidade, faz diagnóstico direto, ao passo que o sorológico faz indireto, mas todos são ferramentas. Né? Você precisa fechar, é um trabalho investigativo, o trabalho diagnóstico, então você precisa fechar aquele contexto todo. Assim como você trucou quando teve o resultado positivo para a lei e falou, não, não é possível, tá? Não, vamos É. repetir isso aqui. Muitas No vezes a gente... sangue. Exato, no sangue, exatamente, que é um paciente que deveria estar muito sintomático, né? Ou pelo menos com uma série de alterações hematológicas. Sim, sim. Então acho que a primeira coisa é um verdadeiro positivo, justifica, antes de tomar a decisão de tratar, justifica esse resultado ter sido positivo. Ficou na dúvida? Repete em outro laboratório referência, né? E sobre o tratamento, entre imizol, né, o imidocarb, e o diminazeno, imizol segue sendo a nossa primeira escolha. Os dois, ambos os fármacos, do ponto de vista farmacológico ao pé da letra, são classificados como diamidinas aromáticas, então eles são da mesma família. Só que a gente tem algumas características farmacocinéticas que favorecem o imidocarb ao invés do diminazeno. Então, por exemplo, índice de lipofilidade, que é a capacidade de penetração por membranas celulares fosfolipídicas. Capacidade do fármaco penetrar as células do imidocarb é maior do que do diminazeno, Uhum. né? Isso vem de encontro à meia-vida plasmática. A concentração plasmática, apesar de ser o pico plasmático do imidocarb, apesar de ser nos primeiros dias pós-aplicação, favorece que ele circule nos tecidos por quase 30 dias. Uma Uma dose. dose, exatamente. Eita, sim. E a gente repetindo a cada 14. Não, mas o repetir a cada 14, a literatura recomenda, porque farmacocineticamente falando, cai bastante a concentração No plasmática. 14º. Exatamente. Então Uhum. a gente vem com uma nova aplicação justamente para ter um novo pico plasmático, sabe? Para Uhum. continuar tendo ação sobre os protozoários, sejam Entendi. Babesia, Rangel e assim por diante. Então, essa é uma segunda característica que favorece o imidocarb em detrimento ao diminazeno. Quando a gente associa protocolos que sugerem associação de diminazeno com imidocarb, não sei se você já viu, muitas vezes a gente faz o diminazeno no dia 0 e a partir do dia 1 eu já consigo fazer o imidocarb. Eu consigo fazer no dia seguinte ao diminazeno, justamente pelo fato da farmacocinética não favorecer que ele circule por bastante tempo nos tecidos. Uhum. Então, o imidocarb, ele ainda traz um resultado antiprotozoário, protozoaricida, melhor do que do diminazeno. Entrando no mérito de suscetibilidade de babésias, de espécies de babésias, a gente tem algumas características que favorecem a associação com o diminazeno. Então, por exemplo, a Babesia vogeli, que é a babésia nossa da América do Sul, ela é super suscetível ao imidocarb, né?
Mas a Gibson está cada vez mais ganhando espaço, inclusive aqui na América do Sul. A gente está com aquela dúvida que ainda não foi elucidada pela literatura sobre traumas por mordedura, se de fato justificam transmissão Teve a questão das horizontal. rinhas, né? Eu Exatamente. peguei 2 pacientes positivos da De rinha. rinha. Uhum, Exatamente. 2. 2 pacientes. Foi de Você se lembra Mariporã? disso? Foi. 2019, salvo Aham, engano. 2019. Na É, UTI, um morreu sim, e o outro ficou bem. Mas assim, foi terrível e foi sim, algo super novo para nós, né? sim, sim, Era um dos pitbulls, né? E eu acho que um foi até adotado por um veterinário da época, eu não me lembro, sim. mas eu me lembro disso. E foi E algo foi algo que que levantou a comunidade científica para Gibson, levantou. inclusive. Falar, opa, peraí que tem mais uma espécie. Tratava com Nossa, antes midocarb, jamais, né, que a continuava gente positivo. pensava. Exatamente, E aí o exatamente. ponto importante que você está falando da Gibson, pessoal, é que não se trata com imidocarb exclusivamente, né? É É uma aí que eu queria. microbabésia e o Isso. Fábio contempla. Exatamente isso que eu ia falar. A suscetibilidade, a Vogele, que é a nossa endêmica da América do Sul, é suscetível. A Gibson não é Não é. suscetível, então a gente tem que fazer uma associação de clindamicina, inclusive o TROCAP, que é um consenso europeu, ele Maravilhoso. maravilhoso, mas ele faz uma recomendação assim que eu nunca tive 100% de, eu acho que coragem seria a palavra, que seria associar doxy com metronidazol e clindamicina para Meu Gibson. Jesus. Ai, eu já vi o Por, intestino ali sofrendo uma exatamente. desbiose. Por 90 Chama o dias. transplante fecal depois, pelo amor de Deus. Que é isso? 90 dias. Caramba! E precisa Exatamente. disso. Eu tive nessa época, né? O que a gente fez foi o diminazeno. Não me lembro se associou imidocarb. Você não estava como infecto desses casos? Então, eu tratei em 2019 ou 20, acho que, puta, eu até lembro, Você o estava, animal eu acho, no chamava... hospital, né? Tava, Não, tava. então eu acho que você até. Eu não me lembro, talvez você tenha até É, participado. Eu estava na UTI. foi um caso que Não, a mídia, assim, foi hemolizando, mediático, hemolizando, e midiático não total. responsível ao Não, imidocarb, a aí gente foi tinha um onde PCR de testou. Babésias, na verdade, Deu salvo engano, Babés SPP, eu acho. SPP positivo, É, tratamos, continuou positivo continuou e positivo, aí a aí a gente gente pediu pediu para... subespécie. E aí Isso. veio Acho que a positivo e gente todo mundo tocou falou: junto o Caraca, caso. como assim? É que eu tava na UTI, né? Ali o É, paciente em diálise, fez IRA. E eu exatamente. tava Acho ali que na foi o mesmo UTI caso. e provavelmente você tava nos bastidores. Mas se não me engano, foi Clinda ou azitromicina também? Acho que foi Clinda que a gente Clinda entrou. junto com o De diminazeno. Minazeno, E se não, exatamente. tem alguma indicação de combinar o diminazeno com o imidocarb, Tem, não os tem? três, na verdade. O de Minazeno com Imidocarb. imidocarb e com a clindamicina, E né? Fazer repete os 15 três. depois também, 14 Repete, depois. Então, repete exatamente. os dois, tanto o imidocarb como o diminol. Eu aprendendo aqui, gente. O de Tô fazendo Minazeno, uma consultoria aqui particular, tá? o de Minazeno, você pode fazer dose única, considerando a toxicidade ser muito mais baixa do de Minazeno em relação ao imidocarb, você pode repetir no 15º Você sabe que dia. eu sempre ouvi o oposto, que o diminazeno era mais tóxico. Nossa, fato que justifica isso é o da gente conseguir usar, como eu falei, o imidocarb no dia No seguinte. dia seguinte, né? E eu É, já fiz esse protocolo várias vezes. várias vezes. Você tem muita incidência Não, assim, de não de ter conseguido Gibson? chegar em Gibson, mas ter um PCR ainda positivo e falar, meu, vamos amplificar o tratamento porque tem mais alguma coisa aqui. E aí Entendi. associar um segundo E aí, qual que é protozoaricida o protocolo de tempo de manutenção da azitromicina? Perdão, da da clínica, clindamicina? 90 dias. 90 dias? 90 dias. Por isso que eu falei, assim, é muita coisa. Eu não tive essa Associar coragem de tudo isso é testar até complexo. Mas também hoje. precisa, né? Se tá funcionando, Exato, exato. porque eu tenho, além do Trocap, a gente tem outros trabalhos Tem, específicos que não tem. citam esse protocolo, Sim, né? Então, sim. eu nem conhecia, para ser sincera, apesar de eu ter ido recentemente, é que eu fui mais específica ali na Rangélia. Sim. Eu não me recordo de precisar de 3 antibióticos, mas um diminazeno para controlar. Também, a minha única experiência foi nesse caso. Não, eu testo, tá? Agora eu já fico esperta, depois desse caso eu já fico esperta, Sim, porque eu falo, os nossos casos são escola. São exatamente. escola. E é assim que a gente cresce. É assim que a gente cresce. A gente É. cresce. Eu falo isso para os meus alunos sempre. Quando o pessoal entra na pós, primeiro dia de aula. Gente, é o seguinte, a pós-graduação é 20% do seu conhecimento. Exatamente. Os outros, o restante desse percentual, esses 80% que faltam, é você atender Sim. e você acompanhar alguém atendendo, E, cara, você né? tem a Senão, sensação, assim, às vezes você tem a sensação que você tá na crista da onda,
Você fala, meu, eu sou o infectologista das galáxias. De repente você toma uma Você rasteira. fala, Você fala, caraca, meu Deus do céu. Você socorro. se depara com um caso que você fala, meu Deus, eu tenho que rever muitos dos meus conceitos. É estudo Sabe? constante, né? É o Independente de destino onde te você trazendo tá. de volta. Fala, peraí, amiguinho, É, volta, é, porque você tem que. eu acho que confiança demais é conhecimento de menos. Exatamente. Quanto mais você acha que você é demais, menos você sabe. Exatamente. Porque quem sabe Exatamente. mesmo tá sempre com Buscando o pé mais. atrás, Buscando mais. entendendo, buscando, estudando, discutindo, chamando colegas, porque essa autoconfiança, eu sou um máximo. Eu trabalhei em um local que o dono falou assim pra mim: "Eu não erro". Nossa, meu E Deus do ele era o céu. meu preceptor. É, Naquele dia eu cheguei em casa, eu falei pro meu marido: "Ele falou que ele não erra. Não é ali que eu tenho que estar". é, Não é ali que eu tenho que estar, porque realmente quem fala que não erra, que é o bom, essa pessoa não sabe nada de humildade exatamente. de outras coisas, né, Exatamente. E e da vai deixar parte passar técnica, muita vai coisa. comer bola e nem vai saber, Exato. né. Então, assim, primeiro, a gente vai errar. Exato. O que a gente tá falando aqui agora, daqui a pouco vai sair a gente vai ter que voltar e regravar tudo de novo, porque não vai ter mais Exatamente. nada a ver. Mas isso vem de encontro à célebre frase que coloca que a ciência não consegue responder uma pergunta sem levantar outras 10, Outras 10. Por isso que né? os E que os ciências nossos se faz papers, com ciência. guidelines sempre falam, apesar dessas, informações concedidas, temos gaps, lacunas a serem preenchidas. Nenhum Exatamente. trabalho sério, obviamente, Exato. vem sem nenhuma lacuna. Não dá. Exatamente. E a nossa vida é uma constante lacuna, né, assim, Exato. na parte de infecto, na parte de hemato, na medicina como um todo. Então, assim, se eu posso deixar uma mensagem geral aqui hoje, é que se você conhece alguém ou você é a pessoa que confia demais, talvez valha a pena umas horas bunda, eu falo, de cadeira, de estudo, Exatamente. porque quem sabe demais não sabe nada, né? Exato. O não saber, a gente ficar na dúvida Nos e protege. nos protege, exatamente. É. E às vezes também eu encaro situações que muitas vezes eu atendo casos muito complexos, né, então Sim. a Sim. 90% dos meus casos são internados, são críticos, são multidisciplinares, e muitas das vezes o tutor, enfim, o responsável está na chamada junto com a equipe, e eu não sei responder uma pergunta. Sim. Eu falo: "Eu não sei. Isso eu não sei te responder", então eu tenho 2 caminhos. Eu vou desligar essa chamada Correr e eu atrás da vou informação. correr atrás dessa informação para te trazer uma resposta, Sim. porque não é que eu não sei, eu tô boiando, não, é que realmente é um caso que eu preciso estudar. Sim. Eu não consigo Sim. agora, sem nunca ter conhecido o caso, entrar aqui e te dar uma resposta, muitas vezes eu preciso estudar. Sim. Ou então, olha, até aqui chegou o meu limite de conhecimento, eu consigo te ajudar nesse ponto, daqui para frente é essa especialidade que a gente tem que consultar, ou até mesmo esse colega que é da mesma especialidade que eu. Eu trabalho com outros hematologistas. Sim. Eu sou referência em hemostasia, por exemplo? Sim. Muitos hematologistas me chamam em caso de hemostasia, sim. Do mesmo jeito que quando eu preciso de um suporte em um paciente, estou com uma leixe mais complicada, eu vou chamar um colega. Sim. Uma erlica mais Sim. complicada, eu vou chamar um colega também. Sim. Então, isso Sim. faz parte, né? Eu acho que essa nossa conversa, ela vem de encontro não só com a parte técnica da Babésia, mas esclarecer que nada está esclarecido. Exatamente. Estamos Exatamente. caminhando dia a dia com cada vez mais informações que amanhã elas podem cair e a gente Exatamente. falar, poxa vida, tudo aquilo que eu conquistei de conhecimento que eu sei, que eu li, não vale E mais. acho que isso é bonito da É ciência, bonito. né? A ciência, isso justifica o fato da ciência ser infinita. Infinita. Você sempre vai conseguir fazer ciência, né? Falando de leishmanioses de maneira geral, por exemplo, o assunto é tão complexo, e eu falo direto para os meus alunos que a gente consegue fazer teses em cima de qualquer assunto que se relacione Qualquer do assunto. diagnóstico ao vetor. Vamos estudar a saliva do vetor, de que maneira a saliva do vetor desvia a resposta para imunofenotípica TH2. Agora vamos sair, vamos falar de diagnóstico, vamos falar de sensibilidades. É amplo. Isso é Sim, bonito da ciência, sim, né? sim, sim. E vim também pegando o gancho do que você falou sobre a pessoa que falou que sabe tudo. Salomão já dizia que a soberba precede a queda. Então essas pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado, e eu me policio todos os dias para... É muito difícil, na verdade, porque você ser humilde, ser ou tentar ser humilde, te protege, né? De você conseguir muitas vezes falar o que você falou, não sei, Não não sei. sei.
me dá licença, eu vou procurar informação, vou estudar. Isso te protege de falar uma groselha, por exemplo, né? E Exato. de cometer um erro E muitas às vezes vezes uma grave. groselha para alguém que tem um conhecimento ali que você não sabe, né? Exatamente. Só que ao mesmo tempo, eu acho que o mais difícil na vida é a gente achar o meio Ponto de termo, equilíbrio. né? Só que ao mesmo tempo, se você for muito inseguro, insegurança extrema, você não sai do lugar. Sim, não, mas nem é insegurança, É, né? então eu acho que o mais difícil é achar esse meio termo, de ter a humildade de falar, não sei, preciso estudar, e sempre buscar o conhecimento, e sempre, né? E dessa maneira acabar se protegendo, né? Sim, se protegendo e também eu acredito que nós, principalmente quem está ali na linha de frente ensinando, Sim, a gente formadores de precisa opinião, né? mostrar para o aluno, né, que está ali, que nós não somos Imagina, Deus, imagina, né? Que imagina. nós não detemos todo o conhecimento do mundo e que em aula, às vezes, os alunos me fazem perguntas que eu falo, olha, eu compartilho da sua dúvida. Eu Sim, também não sim, sei dizer, mas vamos buscar. sim. Até Ou dar. até, ó, eu não sou a melhor pessoa para te responder isso. Peraí, deixa eu Vamos ligar para a perguntar. doutora Não, Carol melhor aqui. coisa é ter. Você não Carol, precisa onde você está saber atendendo? tudo. Você precisa ter colegas, amigos que saibam. Então, tenha um Exatamente, bom endócrino, um bom gastro, um bom infecto. exatamente. Porque tá na dúvida aqui, viu? Tô com um caso assim, o que eu faço? O que você acha? Que vale a pena participar? Sim, Isso é muito sim. interessante. Mas olha, achei esse tema super válido. Acho que a gente tem um conteúdo muito rico, as pessoas vão aproveitar muito. Queria deixar aberto para você deixar uma mensagem diretamente para quem vai assistir, uma mensagem final mesmo sobre o tema e também como as pessoas te encontram. Vamos lá, com certeza. Antes de mais nada, eu te agradeço demais o convite, como eu falei, até eu e a Carol brincamos antes de começar esse debate, se a gente colocar uma cerveja, eu ia falar o nome da marca, né? Se a gente colocar uma cerveja para cada uma porção de pistache aqui no meio, a gente fica a tarde inteira, né? Jogando conversa fora, enfim. Eu acho que a mensagem. Então, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Se você me chamar 500 vezes, vão ser 500 missões que eu vou ter de vir para. Você virá 500 então. Boa. Para a gente debater sempre em altíssimo nível, que são os debates sempre contigo. Eu acho que a mensagem que eu posso deixar é a seguinte: hoje em dia, e essa mensagem, não, acho que não especificamente de Babésia, mas de maneira geral, a gente tem que aproveitar onde nós conseguimos chegar de patamar na medicina veterinária. A gente conseguiu chegar numa setorização. Hoje em dia a gente consegue ter as especialidades trabalhando juntas, né? Por exemplo, um paciente internado, você tem lá um intensivista junto com o hemato, junto com o neuro, junto com o infecto, e eu Sim, trabalho muito com colegas intensivistas, principalmente em relação ao meu auxílio, minha contribuição em desenhar protocolos antibiótico-terápicos, sabe? Então, a gente precisa aproveitar onde chegamos de patamar da medicina veterinária para multidisciplinarizar, lembrando que a nossa maior bandeira é o aumento da sobrevida dos nossos pacientes, né? exato. Cada um contribuindo no seu quadrado, mas todo mundo trabalhando em prol de um Um só. indivíduo, né? Então, vamos todo mundo se ajudar. Eu acho que essa é a melhor, assim, a melhor mensagem que eu posso deixar. Vamos aproveitar essa multidisciplinarização e aumentar a taxa de diagnósticos, a taxa de sobrevida. Vamos aumentar a sobrevida dos nossos pacientes, né? É isso. Acho que essa é a melhor mensagem, porque Babésia, a gente já falou tanto de Babésia que eu acho que qualquer coisa que eu fale agora vai ser redundante e não existe uma verdade absoluta. Exato. Esse é outro ponto que eu posso deixar assim como marca registrada dessa conversa. Não existe uma verdade absoluta, existem opiniões e que as opiniões sejam sempre calcadas em informação de literatura. Hoje em dia está na moda se falar sobre medicina baseada em Em evidência, evidência. né? Todo mundo falando de É medicina. bonito, né? Exatamente, as pessoas ganham credibilidade falando isso, né? Então essas são as mensagens que eu posso deixar de melhor. Perfeito. Fábio, muito obrigada pela sua Obrigado, cara. participação, por Valeu. compartilhar esse conhecimento rico. Espero que vocês tenham gostado e nos encontramos na próxima semana.